Glória a Deus, maravilha, maravilha de Deus, povo abençoado. Louvado seja o nome do Eterno, mais um dia que nos preparou o Senhor, que nos confiou com a sua graça, com a tua misericórdia, que nos preparou esse dia tão maravilhoso em rendermos todo louvor e adoração a Ele. Eu quero dizer que estou feliz demais pelas oportunidades que nos tem dado o Senhor, estarmos de pé, em podermos manusear a sua palavra e mais entender que a tua palavra é o caminho da nossa verdade. E vendo algumas situações que os dias atuais têm nos mostrado, as mídias, as coisas que nos cercam, as pessoas que nos cercam, eu tenho visto quão difícil tem sido pregar o Evangelho às pessoas. O meu Senhor, segundo as Escrituras, diz que os dias finais seriam mais difíceis. Muitos apostatarão da fé, muitos brincarão com a palavra da verdade, muitos deixarão de mencionar a verdade como verdade. E eu estava aqui meditando em Jeremias, capítulo 23. A Bíblia como um todo fala de pastores, de representantes de Cristo aqui na terra. E dentro de tudo isso eu fiquei preocupado porque não tenho visto testemunho de pastores, testemunho de alguns pastores a zelar por ovelhas, a zelar pelas coisas de Deus, a testemunhar a palavra de Deus. E meditando nessa palavra eu vi o quanto tem sido difícil levar a verdade para aqueles que estão aí fora. Veja que Jeremias capítulo 12, o verso 10, fala justamente isso. Muitos pastores destroem as minhas vinhas, pisotearam a minha propriedade, tornaram minha preciosa terra em um deserto árido. Ou seja, Cristo vai na cidade de Samaria, conquista uma mulher e essa mulher reconhece Jesus como o único suficiente Salvador. Ela vai dar testemunho naquela cidade, toda aquela cidade pede para que o Senhor fique e permaneça pregando o Evangelho. Atos, 1º capítulo, verso 8, o Senhor diz, vai para as cidades circunvizinhas, Samaria, Judá, Judéia, enfim, todas as outras. O Senhor preparou o campo para que nós viéssemos dar continuidade. Veja que a palavra diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E hoje os trabalhadores que estão aparecendo aí têm deixado alguma marca perigosa de um evangelho que amanhã, onde se prestar conta. Veja, Jeremias capítulo 23 diz, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Primeiro, pastor que proíbe ovelha de ir para outra igreja já está errado. Porque ele não é dono de ovelha, ele é um zelador, um mordomo, como diz a palavra de Deus. O pastor tem que orientar, preparar as ovelhas. O pastor tem que mostrar o caminho da verdade segundo a palavra para as ovelhas. Zelar por estas ovelhas como algo de muito zelo, mas não se sentir donos dela. Tem pastores por aí que proíbem as ovelhas de irem para outras igrejas. Será que é medo de perder as ovelhas? Eu entendo que se algum pastor proíbe de algum membro ir para outra igreja, é porque não tem dado o alimento preciso no seu ministério. Isso é óbvio. Hoje temos internet, hoje temos muita coisa que está esclarecendo o povo. Infelizmente, os pastores estão querendo levar de qualquer maneira a obra de Deus, achando que são donos. E há ditos por aí que a igreja hoje se tornou empresa, né? E Jeremias 23 fala claro, quando
o Senhor reclama dos pastores. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vós castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu fico entristecido porque muita gente tem abandonado igrejas, não tem tido mais desejo de estar na presença do Senhor por causa de alguns pastores. E eu me coloco no meio porque eu sou um zelador de um ministério. O Ministério Casa de Oração tem por objetivo levantar pessoas. E olha, tem pessoas que falam, que chegam aqui na Casa de Oração machucadas, entristecidas, de uma forma assim muito entristecedoras, não querem mais saber de igreja. E chega aqui, ganha um abraço, a gente faz umas visitas e daqui a pouco a pessoa está bem. Eu louvo a Deus por isso. Esse é o ministério que o Senhor nos confiou. Eu vejo que o próprio Senhor, em Ezequiel, capítulo 34, diz assim: ó filho do homem, profetiza contra os pastores, prega aos pastores nos seguintes termos. Assim diz Yahvé, o Eterno, o Poderoso, o Soberano Deus: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmo. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelo meu rebanho? Zelar pelo meu rebanho. E muitos estão achando que são donos. Todos nós vamos de prestar conta amanhã por cada ovelha que se dispersou por uma palavra maldita, por uma palavra que contrariou a própria palavra das Escrituras, por uma falta de atenção, por um olhar que não foi completado, por um cumprimento porque você ouviu de bermuda ou de camiseta regata. Saiba que tudo que nós fizermos aqui, Gálatas 6:7, certamente iremos colher. E eu fico entristecido porque os dias são maus e o que o Senhor está desejando é que vidas se acheguem para o grande dia da salvação. E muitos pastores, o ser humano, tem jogado o ser humano fora. Então, vamos ficar alerta, vocês e eu que somos liderança, vamos nos atentar a essas vidas, vamos prestar atenção quão difícil vai ser a cobrança na vinda do Senhor para nós que representamos o ministério, que nós que zelamos, que somos formadores de opiniões. Vamos nos atentar. A palavra é clara quando diz, que o juízo há de começar primeiro na casa. Vai vir primeiro para os da casa. E muitos estão pensando que é só lá para os judeus, né? Primeiro vai vir para os judeus. Depois, cuidado, as coisas santas não se brinca. As coisas de Deus não se brinca. Amém? Que Jesus abençoe. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Eterno. Não temos nenhum propósito de ferir ministérios, não temos nenhum propósito de ferir ninguém, mas temos o propósito de abrir os olhos das pessoas. Então pessoas têm se achegado perto de mim, perguntado algumas coisas, eu vou tudo dentro da palavra. A minha vida é um livro aberto, a minha família é uma família aberta. Aqui ninguém tem por que se preocupar em esconder ou mentir. Aqui nós não apregoamos doutrina do homem. Aqui nós não falamos de coisas que criem julgo nas costas das pessoas. Não, aqui nós pregamos a palavra. O que nós ensinamos o povo aqui é entender o real propósito da palavra e a oração. É por isso que eu tenho visto a generosidade de Deus aqui na casa de oração. O povo está carente de palavra, o povo está carente de abraço. E muita gente está aí só pensando em, errais por não conhecerem as Escrituras, porque elas testificam de mim, diz o Senhor Jesus. O Evangelho de João é claro quando diz isso, que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Capítulo 5,
verso 38, 39, vai em diante. O Senhor mesmo nos declara que nós erramos não conhecendo as Escrituras, porque elas testificam do Senhor. Estou há 10 minutos falando com você. Espero que isso faça você e eu nos atentarmos mais pela palavra do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que a eterna bondade de Deus, o soberano, resplandeça em nosso caminho. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, para a glória e louvor do nome do Eterno.